Sejam bem-vindos, né, ao canal Frônesis, um canal que tem uma proposta bastante diversificada, né, mas assim, de maneira geral, no nosso canal visamos discutir e abordar temas relacionados à questão do conhecimento, à experiência, aos processos educativos, ao desenvolvimento humano, de um modo geral, né? Nessa série de vídeos, né, que nós estamos postando e iremos postar outros mais, nós vamos estar contemplando a questão da educação e das novas tecnologias, né? Na contemporaneidade, obviamente, né? E nessa abordagem de hoje, nessa fala de hoje, nós vamos falar um pouco, nós vamos trazer um pouco alguns pontos, nós vamos discutir alguns pontos relativos à educação, à chamada educação à distância, né? Então, em particular, aí nós vamos falar sobre os desafios do ensino e da aprendizagem na educação à distância. Então, o que é mesmo a educação à distância? A primeira coisa é entender que a educação à distância não é simplesmente uma educação que se dá, né, à distância, né? Na verdade, a educação à distância, a gente poderia ter um nome contrário, o inverso, né? Não a educação à distância, mas uma educação aproximada. Então, é uma educação que visa ultrapassar essa distância e que visa aproximar as pessoas a despeito das suas distâncias físicas, né? E uma outra coisa importante, né? E aí já falando sobre um pouco de como é que a educação à distância ela chega no Brasil, né? E aí quando eu me refiro à educação à distância no Brasil, eu estou me referindo à educação à distância relacionada às novas tecnologias, porque a educação à distância, a história da educação à distância é a história, por exemplo, da escrita, a história do livro, tá? Mas eu estou me referindo aí à questão da educação à distância relacionada às novas tecnologias, na educação à distância na contemporaneidade. Então, essa educação à distância, ela chega no Brasil, primeiro, numa perspectiva muito empresarial, né? E segundo, numa perspectiva massificadora, mesmo em relação às políticas públicas, né? Então, a ideia de educação à distância que vise massificar. Então, essa compreensão de massificar, né? de espalhar para todo mundo, associado à ideia de lucro fácil, de rentabilidade, ou no caso do governo, de alcançar números, é uma concepção distorcida, deformada, né? E que eu diria perverte, inclusive, todo o sentido da educação à distância, porque a ideia da educação à distância é que ela seja uma educação inclusiva, né? Que ela possa incluir pessoas que, por uma série de razões físicas, sociais, etc., elas não têm uma condição de se inserir nesses processos educativos. Então, a educação à distância, ela originalmente, ou pelo menos deveria ser, uma educação numa perspectiva inclusiva e não massificadora, porque muitas vezes você termina deteriorando, né, a qualidade dessa educação e, na verdade, não inclui absolutamente nada, né? Então, isso é uma ideia pervertida, tá? Então, dito isso, né, que são questões assim bem gerais, um outro ponto importante quando a gente aborda aí os desafios da educação à distância, isso tem a ver também com uma questão da postura e da atitude, tanto em relação ao professor como em relação ao aluno, né? Eu tenho tido uma compreensão cada vez mais alicerçada de que a educação à distância ela exige perfis, né? Seja de estudantes, seja de professores, e quando eu falo perfis não significa que a pessoa ela nasceu com aquele perfil e está condenada, não, mas a ideia de que ela precisa desenvolver, né, algumas atitudes, alguns sentidos, algumas posturas que a gente está chamando de perfil,
para que a educação à distância ela possa funcionar. Então, uma questão importantíssima em relação a isso é a passividade. Então, o estudante que ele tem uma atitude passiva, não é? Que ele não corre atrás, que ele não busca, que ele não toma iniciativa, que ele não monta o seu próprio horário, que ele não se organiza. Então, o aluno que tem uma postura passiva, né, ele vai ter mais dificuldades. Então, esse é um desafio da educação à distância, de como ajudar que as pessoas tenham um perfil mais ativo, de forma semelhante em relação aos professores, mas que sobre isso a gente vai falar posteriormente. E aí, uma coisa que um outro desafio importante, né, inclusive eu já insinuei isso, né, na apresentação desse momento, é que a educação à distância, ela na verdade é uma educação que aproxima, pelo menos deveria aproximar, né? Então, a questão da presença, ela é fundamental. Então, esse é um outro desafio da educação à distância, quer dizer, como, por meio, né, de recursos, de aparatos, de novas tecnologias, né, enfim, como a gente pode intensificar a presença, né, o contato, o diálogo, né? Eu me recordo, por exemplo, que em uma pesquisa que foi realizada numa instituição de ensino superior sobre inovação tecnológica, e aí os alunos que foram, né, entrevistados, eles apontaram que o que eles mais queriam em relação à inovação de tecnologias de ensino, etc., o que eles mais queriam, o que eles mais precisavam, eram de relações mais próximas, né, de professores que os compreendessem, né, que tivessem um momento para eles conversarem. Então, essa questão da presença, do diálogo, da proximidade, ela é algo fundamental e tem sido aí um grande desafio, justamente, inclusive, para a gente transpor, né, aquela ideia, aquele mito de que a educação à distância é uma educação fria, né? Então, ao contrário, né, a educação à distância, ela precisa ser uma educação próxima, onde as pessoas elas se sintam pertencentes, né? Então, para a gente finalizar esse breve momento, né, só para fazer um apanhado e uma síntese em relação a esses desafios, nós poderíamos dizer, né, que um dos desafios é a gente construir esse sentimento de presença, né, nos contextos da educação à distância e, consequentemente, os desdobramentos desse sentimento de presença. Então, as pessoas se sentirem que tem atenção, né? Desenvolver vínculos, né? Estabelecer relações que algumas teorias chamam de relações de apego, né? De que haja de fato um diálogo, né? na interação das pessoas, né? Nos meios onde as pessoas elas interagem, nos materiais que são produzidos, que haja uma estética do diálogo, né, que podemos falar isso, né, consequentemente que haja uma identificação, né, que as pessoas elas se identifiquem com a proposta do curso para que haja o sentimento de pertença. Claro, e não poderíamos deixar de falar de algumas habilidades mínimas, né, como nós tínhamos comentado, que tem, por exemplo, uma relação com aquele perfil ativo do sujeito. Então, habilidades mínimas do tipo do sujeito ter uma autodisciplina, dele saber se organizar, de ter um conhecimento básico para ele poder ter uma relativa e mínima autonomia inicial para iniciar os processos de educação à distância e, com certeza, a questão da infraestrutura, que aí é um outro grande episódio que nós podemos abordar. Então,
A EAD, portanto, é mais uma possibilidade, né, inventada pela humanidade, nessa sua roupagem contemporânea de elevar a humanidade, de favorecer o crescimento do outro, né? Então, naquilo que a gente estava falando desse ser mais, a educação à distância é mais uma possibilidade, né? E é essa a nossa aposta de favorecer esse ser mais do humano. Que sejamos bons, né, naquilo que fazemos, que sejamos bons professores, bons estudantes e que a EAD cumpra a sua missão. Então, pedimos que continue, né, com a gente aqui no canal, no Fronas, e nós vamos estar postando, né, novos vídeos abordando essa série que é Educação, Novas Tecnologias e Contemporaneidades. Hoje nós abordamos alguns aspectos da educação à distância e adiante nós estaremos aprofundando outros temas e trazendo novos temas. Obrigado.